Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje dar continuidade à nossa sequência de lives, tá? Que tem o objetivo de levar você, colega médico, profissional de saúde, como a medicina integrativa ela pode ser útil na sua vida, no seu dia a dia. Quer dizer, como você pode se tornar muito mais completo com a medicina integrativa, tá? Hoje o tema será a medicina integrativa melhorando a qualidade de vida dos seus pacientes. Quem não me conhece, meu nome é José Araújo, sou médico cardiologista há mais de 35 anos e há 15 anos em média eu faço medicina integrativa ou funcional nos Estados Unidos, tá? E hoje nós queremos, na verdade, falar com vocês, colegas, de como você pode, na verdade, utilizar a medicina integrativa, na verdade, para melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, dos seus doentes. E por que você pode dizer isso com tranquilidade? Porque a base da medicina integrativa, quer dizer, a medicina integrativa, ela tem como a sua ação a causa. Então, como na medicina tradicional que nós utilizamos, na medicina baseada em evidência, nós utilizamos, na verdade, mais o tratamento a nível dos sintomas e das consequências, nós sabemos que a medicina integrativa age na causa. Portanto, independente do que o seu paciente possua, você vai ter, na verdade, uma melhora, porque você vai estar atingindo a causa, a origem do problema. E isso ajuda bastante, porque se você não usa essa ajuda na medicina integrativa, se você não associa os tratamentos, você vai ter o quê? Uma resistência menor do seu paciente a nível clínico aos tratamentos, ele vai sempre ter muito mais efeito colateral, tá? Do que o normal, e você acaba não conseguindo um resultado com o seu próprio tratamento comum, quer dizer, o seu tratamento da medicina baseada em evidência, porque você não deu a base, a saúde, você não tornou aquele seu paciente mais forte, a bioquímica mais equilibrada. Que isso é fundamental que a gente entenda, quer dizer, por isso que nós temos como objetivos usar sempre a associação, tá certo, das duas medicinas, quer dizer, é uma medicina que vai te fortalecer, que vai na causa, e ao mesmo tempo você consegue, sim, fazer sua medicina tradicional que você foi treinado, tá? Hoje, nós temos, como falamos anteriormente, a medicina integrativa melhorando a qualidade do paciente, e para isso, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos três doenças básicas, tá certo? Que são, quais são elas? A doença oncológica, tá? A endometriose e a doença oncológica, a endometriose e, na verdade, as doenças, um momento só que deu um probleminha aqui. Tá, B. Pronto. Então, nós temos, então, a doença oncológica, as doenças neurológicas, tá? E as doenças mais femininas, que é a endometriose. Por que que nós utilizamos esses exemplos hoje, no nosso caso, ou de hoje? Porque, lógico, que você vai ter uma ação mais visível, você vai ver que a coisa tem um resultado melhor quando a doença for crônica. Quer dizer, quando a doença é crônica, como nas doenças citadas que nós vamos falar, você vai precisar, na verdade, que o seu paciente ele sobreviva, ele consiga passar aquele período mais difícil, como, por exemplo, na doença oncológica, na doença de depressão, e para isso você tem que estar sempre associando ambas os tratamentos. Então, vamos começar pela medicina integrativa, melhorando a doença oncológica. Então, a doença oncológica, até 2010, em média, usava como base de seu tratamento, basicamente, a quimioterapia, tá? Que o nome mesmo está dizendo, que é a terapia baseada em química. Essa química podia ser venosa, oral, e, na verdade, você usava a quimioterapia com o objetivo de matar a célula cancerígena, tá certo? Você tinha a radioterapia, que também usa as radiações com esse objetivo, e nos últimos 10 anos, você tem um tratamento um pouco mais avançado e com menos efeito colateral, tá? Que é a imunoterapia, tá? Então, são as 3 formas de tratamentos mais
usadas na medicina convencional. Nós sabemos que o tratamento com quimioterapia pode causar efeitos colaterais diversos, mas a queda de cabelo, a diarreia, as feridas na boca, as náuseas, os vômitos, a pele sensível são mais frequentes, tá? Como nós falamos também da radioterapia, nós lembramos que os efeitos colaterais, de novo, perda de cabelo, inchaço do cérebro, convulsão, dor de ouvido, perda de audição, dor de cabeça, náuseas, vômitos, perda de apetite, tá? E quando os efeitos desses medicamentos podem incluir também fadiga, tosse, náusea, prurido, erupção cutânea, perda de apetite e constipação. Então, o que nós tentamos colocar no início para vocês? Que o tratamento básico da medicina oncológica, tá certo? Da doença oncológica, baseado na evidência, que é a químio, a rádio e a imunoterapia, elas causam os efeitos colaterais. Quais são as células que mais normalmente são afetadas nesse tratamento? São aquelas de alta rotatividade. Então, se você notar, o que você perde mais? Cabelo. Porque o cabelo, na verdade, ele é trocado regularmente. Você tem um problema sempre no sistema digestivo, porque o seu epitélio digestivo, sua célula superficial do seu sistema digestivo, seja ele do estômago, seja ele da boca, seja ele do intestino delgado ou grosso, ele tem uma rotatividade também. Então, como ele tem essa rotatividade, o que acontece? A doença, o tratamento, ele causa inflamação, e como o objetivo dele é matar as células, normalmente ele acaba afetando células em que ele não queria afetar. E quais são as mais afetadas? Não tenha dúvida que são aquelas que têm a maior facilidade em ser trocadas. Então, de quanto em quanto tempo sua unha é trocada? De quanto em quanto tempo você tem o cabelo modificado? Né? Então, por isso que você tem que entender por que a doença oncológica, com o tratamento tradicional, causa efeito colateral nessas células. Então, nas células que já teriam que ser modificadas. Pronto, isso é fundamental entender. Se você está tratando com um paciente com a doença crônica, oncológica, e que você sabe que, dependendo do tipo de origem, vai ter uma sobrevida maior ou menor, o que você tem que dar ao paciente? Uma estabilidade dele, hidroeletrolítica, imunológica, tá certo? Então, se você, por acaso, você vê ferida na boca, o que aconteceu? Você, na verdade, causou provavelmente nele um refluxo, uma acidez no estômago, e que isso fez o refluxo e ele fez a ferida na boca. Náuseas e vômitos é muito importante. Por quê? Porque ela vai levar você à desidratação. A desidratação com perda de eletrólitos, tá certo? Você vai perder muito isso. E essa é fundamental. Então, diarreia comum. E é muito comum os estudos mostrarem na medicina baseada em evidência o quê? Que você tem hoje, tá? Estatisticamente, quer dizer, que o prognóstico do seu paciente oncológico, ele está muito mais linkado, na verdade, aos efeitos colaterais do que à própria origem da doença. Então, se você não der a ele a base para que ele se mantenha fazendo a quimioterapia, a radioterapia ou mesmo a imunoterapia, você vai perder esse paciente, tá? Por quê? Porque você não deu uma base para ele, não vai suportar o tratamento. Então, hoje sabemos que a quimioterapia, ela causa efeitos benéficos óbvios, tá? Mas efeitos maléficos. Então, os maléficos nós podemos amenizar. E os benéficos? Na hora que você também usa a medicina integrativa, você vai ter o quê? Uma melhora na ação das drogas que você usa na quimioterapia. Então, você tem duas vantagens com a medicina integrativa na doença oncológica. Primeira, a medicação que você está usando na oncologia, ela vai ser mais eficaz, tá? Isso é uma coisa. Segundo, você vai ter um paciente mais preparado, tá certo? Para se submeter àquele tipo de tratamento. Pois todo mundo acompanha a doença oncológica. Quem de nós, médicos, ou mesmo parentes nossos, mas vamos pensar como médico, os seus pacientes, logo quando tem a doença oncológica, o que a gente pensa? Em fazer químio e rádio. E hoje a imunoterapia. Mas lógico, a gente tem aquela lembrança, vai perder o cabelo, não é isso? Vai ficar desnutrido, desidratado. Isso é o que vem, lógico, na sua mente. Imediatamente vem aquela tristeza, poxa, meu paciente, que pode ser um parente seu, pode ser uma pessoa amiga. E como é que eu posso prolongar o estilo de vida dele mais saudável, a qualidade de vida? Que esse é o nosso objetivo. É esse o seu objetivo enquanto profissional. Então,
Então, enquanto profissional da área de saúde, o seu objetivo, enquanto médico, independente se você é um especialista em oncologia ou não, mas o que você pretende na sua medicina integrativa, no seu dia a dia, no seu consultório, é que o seu paciente ele tenha um estilo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, aquela imagem que você tem de queda de cabelo, de vômito, de desidratação, você pode ter uma melhora significativa, se você acreditar que você pode associar os dois. Então, você começa a quebrar um pouco desses obstáculos, desses conceitos, tá certo? Que vão atrapalhar, fazer objeções em você, tá certo? Então, no momento em que você usa as duas medicinas, você vai conseguir o quê? Uma melhora do seu tratamento. Então, nada melhor do que isso. Então, você vai deixar de ter o quê? Na mente que o seu paciente que tem, por exemplo, um câncer de pâncreas, ele só vai ter um prognóstico de vida ou sobrevida de 3 meses, 8 meses, tá certo? Que é o que você normalmente vê. Ah, não, câncer tal é um prognóstico muito ruim. Por quê? Porque ele tem uma malignidade grande, uma penetração, ele vai dar muita metástase. Então, você já sabe desses conceitos. E você já sabe que a terapia que você utiliza hoje em dia vai dar efeitos colaterais. Por isso que na doença oncológica, que é uma doença crônica, tá? É aquela doença que você vai ter que acompanhar, você, profissional de saúde, você tem que dar ao seu cliente o que ele não tem, o que ele não recebe do seu colega, ou do nosso colega que faz o tratamento da medicina, da oncologia. Então, nossos colegas que fazem o tratamento oncológico, normalmente eles não associam isso. Então, cabe a nós que fazemos as duas tratamentos, nós que demos aquele diagnóstico, tá certo? No nosso consultório, dar esse tipo de qualidade para ele, de estilo de vida para ele que ele tenha, sim, o tempo de vida, mas que durante aquela vida que ele tenha, não seja uma vida que seja dolorida, que ele não durma, nada disso, tá? Tanto é que você vê que o tratamento com a medicina oncológica, hoje ela evoluiu, inclusive, para a imunoterapia. E isso é muito importante, porque hoje você vai ver como a imunoterapia, que usa, por exemplo, checkpoints com CLT4, PDL1, são drogas específicas que você utiliza, você está usando mais a imunoterapia, por quê? Exatamente porque os resultados que a medicina baseada em evidências, quer dizer, a estatística que nós recebemos, mostrando que a evolução é pequena, tá certo? Quer dizer, nós sabemos hoje que a quimioterapia e a radioterapia, elas são importantes, mas elas não têm como nos dar o resultado que nós queremos, quer dizer, uma longevidade grande com qualidade grande. Aí está entrando a imunoterapia. E como nós mesmos sabemos na medicina integrativa, nossa imunidade praticamente ela está localizada onde? E aí se você pensar como médico tradicional, o seu médico oncológico, você vai pensar que a imunidade, na verdade, vai resolver com essas drogas. E você vai ver que mesmo com a imunoterapia, que você usa hoje como checkpoint a palavra, tá? Você vai ter limitações. E aí você pensa o que como médico integrativo? Onde está a imunidade do meu paciente? Está no intestino, está na microbiota. Então, viu como nós começamos a juntar, associar as duas medicinas? Então, por exemplo, você tem um paciente com medicina oncológica que está usando a quimioterapia ou a imunoterapia associado, que é normalmente a associação mais frequente, tá? Nos tempos atuais. Então, você pode usar a modulação hormonal isomolecular? Provavelmente não. Mas você pode sim fazer o uso de terapia venosa intramuscular, de vitaminas e hidratação. Eu queria saber, que eu sinto isso muito a resistência no dia a dia. Por que o paciente oncológico, ele passa durante 3 dias que ele coloca a química normalmente, depois ele tira aquela química e que ele apresenta então os efeitos colaterais? Por que nós não podemos hidratar essa pessoa? Por que nós não podemos usar algo que melhore, na verdade, os efeitos colaterais, que reduzam os efeitos colaterais da diarreia, tá? Por quê? Porque ele cai o cabelo. Porque, na verdade, você destrói o estômago e na destruição da mucosa intestinal, ele não vai comer, o que ele comer também não será absorvido, ele não vai ter reação química, então aquelas células de alta rotatividade, como da mucosa intestinal, como do cabelo, como de outras regiões, você vai ter o quê? Uma não absorção do alimento. E é isso
que leva ele a ter o quê? Uma fragilidade maior, uma fraqueza maior. Então, se você associa um tratamento que já é bem estabelecido, que é a quimioterapia, junto com a imunoterapia, mas você hidrata esse paciente ao longo desse período, se você repõe as vitaminas, onde é que você está fazendo de errado? O que você está fazendo de errado? Então, bioquimicamente, você, enquanto profissional, você tem que ter esse conhecimento, tá certo? Quer dizer, você médico, você tem que entender, você tem que questionar, você tem que entender que o oncologista, ele só vai saber fazer a parte dele. Cabe você a complementar aquilo ali e se sentir mais confiante. Esse é o nosso motivo de estar aqui hoje, de passar a você essa confiança, essa experiência, tá? Que isso nós fazemos com regularidade nos nossos pacientes oncológicos, tá certo? E o que a gente consegue com eles? Consegue uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor para ele. Quer dizer, a hidratação e a reposição de vitaminas é o básico, é o mínimo que nós podemos fazer para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, tá certo? Não precisa ele chegar ao ponto de uma desidratação extrema para ir para o hospital, tá certo? Se você ainda pega um paciente que está numa fase um pouco melhor, você pode fazer sim oxigenoterapia. Porque nós sabemos que a célula cancerígena, ela odeia, ela detesta oxigênio, tá certo? Ela não gosta de oxigênio, não é isso? Então, a oxigenoterapia vai ajudar. E nós sabemos também que o exercício físico, ele é muito bom, tá? Para te dar bem-estar, para que tudo funcione adequadamente. Então, se você associa o oxigênio com a von Ardenne, com a atividade física, lógico, compatível com o limite do paciente, você vai trazer uma melhor qualidade de vida, uma estabilidade melhor para ele. Tá certo? Nós temos no grupo outros profissionais que utilizam muito a terapia com as respostas ótimas, tá certo? Você tem uma resposta ótima, por exemplo, naqueles pacientes que têm uma ferida na boca, que fizeram muito refluxo, então ele faz o nasogástrico. O paciente que acaba tendo uma constipação devido ao quê? A uma retite que ele teve devido à radioterapia, você vai ter uma melhora grande com a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia, não nós médicos, mas os nossos colegas, tá, das outras áreas, fisioterapeutas, os enfermeiros, tá certo? Eles podem e utilizam no nosso grupo com regularidade e com respostas excelentes, tá certo? Pode ter certeza disso. A nutrição, tá certo? Faz parte da base de tudo. Quer dizer, o que nós vemos no dia a dia, e você pode ou não negar, você, colega, que está querendo vir para esse lado, que o profissional, o paciente, ao invés disso, o paciente, quando ele sai da clínica de oncologia, ele sai com a orientação de nutricionista. Isso nós sabemos. Mas vocês já viram a orientação de nutricionista? Será que essa orientação que ele recebe lá é a mesma orientação que você acha que é o correto? Normalmente, não, tá? Então, normalmente, nós notamos que não existe essa tendência a direcionar, a mudar um pouco o tipo de alimentação. Então, nós sabemos que as células metastáticas, elas adoram a glicose, elas preferem a glicose, e elas não gostam da gordura. Então, por isso que nós utilizamos com mais regularidade a dieta cetogênica nesses pacientes. Por quê? Porque é anti-inflamatória e dá mais energia, e menos açúcar. Por quê? Porque é o açúcar que alimenta exatamente a metástase, a célula maligna. Que ela tem o quê? A célula maligna, nós sabemos que ela não tem uma capacidade de metabolizar muito perfeita. Então, a mitocôndria dela está com defeito, está defeituosa. Então, ela gosta de açúcar. Ela não vai receber açúcar pela nossa orientação, tá certo? Ele vai comer de uma maneira diferente. Nós vamos orientar de forma que a nutrição melhore a imunidade dele, porque ele melhorando o microbioma dele, você vai ter uma melhora da imunidade dele, tá? Então, nós fazemos a modulação intestinal. Esses pacientes, normalmente, eles ficam sarcopênicos, tá bem? Por quê? Porque a célula muscular dele, ele diminui, perde-se peso, perde-se músculo. Nós podemos usar suplementações, tá certo? Que façam a melhora da massa muscular dele. Lógico que podemos. Nós podemos fazer atividades com fisioterapeuta integrativo, como microfisioterapia, como terapia neural, que vai dar um conforto na dor que ele sente, que é muito frequente. É um paciente que normalmente tem dor, tem insônia, tá certo? Porque ele está em desequilíbrio, está em acidose. Quer dizer, você pode dar esse tipo também de usar essa ferramenta com eles, tá? Com o fisioterapeuta. A câmara hiperbárica,
Por que usar a câmara hiperbárica? Porque você tem um paciente que está com o corpo inflamado. E nós sabemos que o oxigênio é fundamental para desinflamar. Sabemos também que tudo que nós estamos falando aqui serve de discussão. Tá? O que significa discussão? É óbvio que você que quer se tornar hoje o médico integrativo, você hoje que está vendo o que eu estou te falando, você vai encontrar colegas oncologistas que vão dizer que isso não existe, que isso não funciona. Mas, aos poucos, você vai procurar, você vai pesquisar, você vai ver que existem trabalhos científicos que já mostram tudo isso aí. Que o uso, por exemplo, da câmara hiperbárica vai fazer com que o tratamento do seu paciente seja mais eficiente, tá certo? Mais eficaz, ele tem uma vida mais prolongada. Mas você não pode, tá? E não deve achar que o seu profissional de oncologia tem que pensar igual a você. Não tem necessidade disso. Então, você que tem que ter a referência. Você não quer se tornar um profissional de referência, um profissional com a formação mais ampla? Então você tem que pensar um pouco diferente, você tem que agregar valor. Então, você já vai encontrar na literatura artigos sobre tudo isso aí, sobre, na verdade, a nutrição, sobre a modulação intestinal, sobre o uso de oxigênio, sobre a hidratação. Você vai ter trabalhos científicos comprovando tudo isso aí. Você pode ficar totalmente tranquilo que você vai estar embasado, você não vai estar solto. Você vai ser contestado. Isso é lógico. E para não ser contestado, então você não pode se colocar na frente disso. Como você é um profissional que quer, sim, se tornar amplo, grande, maior, se você quer se tornar um profissional que quer tratar o seu paciente de uma maneira mais ampla, você tem que enfrentar isso, tá certo? Você não pode ter medo, você tem que sair da sua zona de conforto e você tem que enfrentar os colegas, mostrando a eles que o que você faz é um trabalho sério e que dá resultados excelentes, tá certo? Então, isso é fundamental, que você acredite e tenha certeza de que tudo isso que está sendo colocado tem base científica também, tem trabalhos já publicados. Agora nós vamos falar de uma outra doença. E note que, quando nós falamos das doenças, a gente fala de doenças crônicas normalmente. Porque o que nós notamos hoje é que a medicina baseada em evidência, uma medicina tradicional, ela é fantástica, né? Nós aumentamos muito a quantidade de vida, né? Quer dizer, a média de vida nossa, que era até pouco tempo de 74, nós já estamos atingindo um pouco acima disso, já tem países com 84, 85 anos, tá certo? E isso mostra que, óbvio, a UTI, certo? A unidade coronariana, tá? Os stents, que são minhas áreas específicas, o cateterismo, quer dizer, as doenças agudas, elas respondem muito bem às cirurgias, quando indicada na doença aguda, você tem uma resposta muito boa. Mas na hora em que você entra na doença crônica, que é uma outra que eu vou falar aqui agora, que é uma doença que atingiu o seu cérebro, aí você entenda, a medicina baseada em evidência, ela tem uma limitação muito grande. Por quê? Porque ela só usa a medicação e só trabalha com, na verdade, a consequência. E aí que você tem que entrar com o seu conhecimento. Então, vamos falar agora de depressão? Vamos. Você sabe de onde vem a depressão? Sabe. Você sabe que a depressão vem do déficit de serotonina, que é um neurotransmissor. Você sabe quem produz esse neurotransmissor na sua maior parte, na sua maior quantidade? Quem é? A sua microbiota intestinal. Tá? Então, nós sabemos, então, que as doenças cerebrais, elas têm uma ligação direta com o intestino. Tá? Então, isso é básico. Então, existe uma conexão do intestino e o cérebro, tá certo? Que consiste o quê? Na comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, ligando centros emocionais e cognitivos do cérebro com as funções intestinais periféricas. Os avanços recentes na pesquisa descreveram a importância da microbiota influenciar essas interações. Por quê? Porque já existem trabalhos mostrando que, a depender do tipo de depressão que você tenha, do tipo de doença neurológica que você tenha, se você tem depressão, se você tem bipolaridade, você vai ter uma composição de micróbios, de bactérias, vírus e fungos compatíveis com aquela doença. Então, você vai ter um desequilíbrio, uma disbiose, tá certo? Uma disbiose do quê? Do seu sistema digestivo. E essa disbiose vai afetar diretamente sua mitocôndria, que é o seu gerador de energia. E aí sua célula fica fraca.
tá? Então, em relação à depressão, vamos tentar agora voltar à depressão. Você, na verdade, sabe que a produção de serotonina, esse neurotransmissor, a maior parte dele, em média, 80%, é feita através dos seus micróbios, dos seus bichinhos, tá certo? Lá no seu intestino. Então, se você está em desequilíbrio, por quê? Porque você dorme mal, por quê? Porque você come mal, por quê? Porque você usa outros tipos de... Você não faz exercício físico, você está obeso, quer dizer, existem várias razões que te levam a isso. Às vezes a razão pode ser, na verdade, em caso de mulheres, a TPM, meninas jovens, ou às vezes o desequilíbrio hormonal da mulher quando ela entra na menopausa. Então, as causas, o início do processo que desequilibra o paciente são dos mais variados, porque o paciente normalmente ele tem o quê? Hábitos não tão saudáveis assim. E o que eles normalmente a gente tem? Hábitos ocidentais, que são hábitos que nos levam a ficar mais doentes. Nós não temos hábitos mais de estilo de vida oriental, em que você tem um estilo de vida mais saudável. Então, você anda meio que em cima do muro. Então, quando você já sabe que o paciente está em cima do muro, o que você tem que entender como método integrativo? Reconhecer. Então, você tem que ter a capacidade de olhar para o paciente e entender aonde ele está errando. Então, entrou uma jovem em seu consultório que tem um diagnóstico de bipolaridade, de TDAH ou de depressão. Então, a jovem, então você tem que entender que é mulher, é jovem, o que pode ser? Será que ela está usando anticoncepcional? Será que ela dorme muito tarde? Quer dizer, nós temos que descobrir o que levou ela ao desequilíbrio da microbiota dela, tá certo? Será que não foi um homem? E ele teve um problema sério. Qual foi o problema sério dele? Ele teve uma perda de um ente querido e ele está com insônia, quer dizer, o sono dele está alterado. Então, você, como médico integrativo, você tem que reconhecer, você tem que visualizar, individualizar a causa daquele paciente. E no caso da depressão que nós estamos falando agora, é muito bom o tratamento de medicina integrativa. O resultado, eu posso passar para vocês, no seu dia a dia, vocês verão que vocês vão colocar isso em prática, você vai ter uma melhora rápida, a reversão do quadro de maneira rápida. Então, aquela coisa de você é depressivo porque geneticamente é depressivo, isso nós já sabemos que já caiu por terra, porque nós sabemos hoje que 80% das doenças, em média, elas são causadas pelos seus estilos de vida, seus hábitos, não é isso? Então, se você muda esse estilo de vida, você melhora muito. Então, essa coisa de usar antidepressivo, seja ele qualquer que seja, ou medicações para ansiedade, você usa muito pouco. Então, hoje em dia, inclusive, em relação a isso, nós temos o quê? O sistema endocannabinoide. Nós usamos muito o canabidiol hoje. É muito utilizado por qualquer serviço para equilibrar esses neurotransmissores, porque nós sabemos que o déficit de serotonina é que leva a isso. Então, se você usar o óleo de canabidiol, ele regula, porque ele, na verdade, ele é o central, ele é o CEO do seu sistema de neurotransmissores. Então, ele regula isso aí. Então, o óleo de canabidiol, por exemplo, é básico para a depressão. É muito bom. Você que trabalha com medicina esportiva e não sabe por que aquele paciente seu melhorou quando ele começou a fazer exercício, é porque quando você orienta ele a fazer exercício pela manhã, o que acontece? Ele vai reclamando, né? Ele vai com os neurotransmissores inflamatórios, mas ele volta rindo. Então, o exercício que você orientou melhorou a ansiedade dele, melhorou a depressão dele. Então, o que você fez? Você só mudou um hábito dele. Aí você melhora, na verdade, a nutrição dele. Você melhora exatamente o quadro dele. Então, rapidamente, você consegue equilibrar esses pacientes e você consegue trazer eles para quê? Para uma vida normal. Agora, óbvio que você tem que ter em mente do seguinte, que você não cura ninguém. Isso é uma coisa básica. O que você faz é equilibrar as pessoas e tirar elas dos remédios, das medicações que você não concorda, você não quer utilizar mais. Você está insatisfeito. Você quer que ele leve uma vida que seja equilibrada e sem remédio. E o remédio será utilizado por um período curto de tempo. Então, pensa nisso, lembra disso. E pode ter certeza que na hora que você começar a utilizar as mais variadas ferramentas, tá certo, que nós temos nos dias de hoje, você vai ter uma melhora muito maior. O profissional, você vai ser um profissional muito mais bem reconhecido, um profissional muito mais bem remunerado, um profissional que vai ter muito mais satisfação,
porque você vai estar tratando de pessoas que até pouco tempo atrás diziam que iam morrer daquele jeito, tá certo? Então, e entendam bem, a medicina integrativa ainda está ainda por crescer bastante, tá certo? Porque você que está aí do outro lado, você sabe quantos colegas seus são integrativos, tá certo? Porque eu gosto de bater nessa tecla, não nutrologia, não são nutrólogos, são médicos integrativos. Quantos são? Poucos. Então, você ainda está numa área que está sendo descoberta. Então, está na hora de você vir para cá, está na hora de você associar o que você está aí e vir para cá para agregar mais valores. E você vai ver que nós falamos hoje já de doença oncológica, que é uma coisa que é frequentemente, que você vai ter no seu consultório, e você vai conseguir ajudar o seu paciente, e agora, doença neurológica. E o que nós fazemos na medicina integrativa? Várias ferramentas. Quer dizer, esse paciente depressivo, nós colocamos ele para dormir melhor, nós damos alimentação, ele faz exercício de manhã, porque se, por exemplo, faz exercício de noite, atrapalha o sono, não é isso? Então, isso tudo é que você tem que aprender a equilibrar. Então, se você equilibrar o paciente, você vai conseguir retirar as medicações dele. E você consegue isso com a medicina integrativa. O último exemplo que eu coloco para vocês hoje, tá? Para tentar acordar vocês, para tentar mostrar a vocês. Então, se vocês entrarem, por exemplo, em nosso site, nossa clínica, você vai ver que já existem alguns depoimentos de pacientes com doença oncológica ou doenças de depressão ou mesmo de endometriose, e você vai ver que esses pacientes, eles falam, tá? Eles colocam como eles melhoraram. Então, a endometriose, na verdade, é o quê? É quando um tecido endometrial cresce fora da cavidade uterina. A sinalização da progesterona e do estrogênio é interrompida, geralmente resultando em uma resistência à progesterona e uma dominância estrogênio. Quantos vocês, dos ginecologistas, sabem exatamente que o paciente que tem um mioma, que tem uma endometriose, ele tem uma predisposição maior de ser estrogênico, é um paciente que tem mais uma tendência a ser estrogênico e menos progestínico. Nós chamamos isso de quê? De dominância estrogênica, ok? Ou também resistência progestínica. Então, ele não, como na diabetes, ele não consegue encaixar a progesterona e fazer com que a progesterona faça seus efeitos de relaxamento, de calma, tá certo? Então, ele tem essa característica bioquímica, conceitualmente. E você que é da área de ginecologia, o que te orientam? Te orientam a bloquear o ciclo menstrual, como se isso fosse resolver. E você orienta da outra forma o quê? Não, espere a menopausa chegar, que quando os hormônios forem embora, a endometriose vai embora. Vai embora a endometriose, vai embora o cabelo, vai embora a alegria, vai embora a massa muscular. Não é isso que você quer. Não é isso? Você quer tornar a pessoa aqui, em média, que tem endometriose, tem 35 a 45 anos, é a faixa etária que com mais frequência você vai pegar no seu consultório, e você quer tornar essa pessoa normal. Ela tem que ter uma vida, uma qualidade de vida normal. Ela não precisa estar usando anticoncepcional, tá certo? Ela não deveria estar usando anticoncepcional. Ela, na verdade, ela deveria em saber, tá? Que é orientado, óbvio, por você, tá? Da área de ginecologia, ou mesmo da área de endocrinologia, que nós estamos falando agora de hormônio, que, na verdade, o que nós precisamos é tirar essa dominância estrogênica e colocar mais a questão da progesterona. Então, é essa forma que você tem que vencer esse obstáculo, tá certo? Você tem que entender que o ginecologista está ali, mas ele tem aquela limitação. Mas você, que também é ginecologista, tentou esse tipo de tratamento novo e você vai ter um resultado diferente. Aí você chama seu colega e diz, realmente, aquilo que eu vi, o que eu ouvi falar é verdade. Isso pode acontecer. E aí você vai pesquisar, isso está com muitos artigos no PubMed, tá? Você vai encontrar no Cochrane, quer dizer, em todas as... onde você procura os artigos científicos, tá certo? Você vai encontrar artigos mostrando exatamente essa dominância estrogênica e uma queda da progesterona. Mas o que você vê na prática, no seu dia a dia, pela nossa rotina, na verdade é essa. Nós, como médicos, sabemos que nós trabalhamos muito, tá? A remuneração não é grandes coisas, nós não recebemos o que nós merecemos, tá? Pela importância que normalmente nós temos, pelo tempo que nós passamos na faculdade, pelo tempo, pelo dinheiro que nós gastamos na faculdade. É uma profissão que poderia, sim, como outras, tá? Ser melhor remunerada, ter uma melhor qualidade de vida. Isso pode ser comprovado, inclusive, pela média de sobrevida do profissional médico.
Vocês já fizeram essa comparação? Você vai ver que o profissional médico ele tem uma sobrevida um pouco menor. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos sobrecarregados, tá? E nós não temos o quê? Esse cuidado com o nosso corpo, tá certo? Então, isso é fundamental. Então, você, médico, você que quer se tornar uma pessoa diferente, isso é muito fácil. Endometriose, em 3 meses, você regula isso. Você não precisa de embolizar o endométrio, você não precisa tirar o útero da pessoa. Quer dizer, você só vai fazer essas técnicas em pacientes específicos. Mas a grande maioria, basta você mudar essa dominância, tá certo? Tirar um pouco do estrogênio. E aí você usa o quê? Para de usar o bloqueador da menstruação. Aquilo é um método contraceptivo. E esse método contraceptivo, ele vai aumentar a probabilidade de você ter a endometriose. Simplesmente assim. Aumentar a probabilidade. Você não vai curar absolutamente ninguém. Agora, na hora em que você usar a progesterônica bioidêntica, quer dizer, a modulação hormonal bioidêntica, você vai ter o quê? Você vai ter a volta, tá certo, da progesterona, a redução do estrogênio. Você vai levar ao equilíbrio do paciente, tá certo? Lembra que o seu paciente, mulher no caso, grávido, normalmente a mulher grávida não tem TPM, não tem ansiedade, dorme bem. E o que a mulher grávida tem de mais preponderante? A progesterona que ela produz. Então, se você pega a progesterona bioidêntica que dá para a sua paciente, você pode ter certeza que ela vai melhorar muito da endometriose, ela vai desinflamar, tá certo? Fitoterapia. Quando a gente fala de fitoterapia, a gente sempre linka a medicina chinesa, que sempre foi quem começou a desenvolver isso. A procura da doença, quer dizer, a procura da cura através das ervas, fizeram com que os chineses ou os orientais estejam tão na frente da gente, quer dizer, o uso de fitoterápicos. Então, quando você usa uma fitoterapia como ashwagandha, relora, tá certo? Entre outras que você usa no seu dia a dia, black cohosh, tá certo? Você vai ter o quê? Uma melhora significativa nesse desequilíbrio estrogênio e progesterona, tá bom? Então, a fitoterapia é outra ferramenta que você deve utilizar. A terapia venosa é o seguinte, de novo você utilizar vitaminas essas que vão fazer com que a sua sinalização celular, então você enquanto médico que sabe que sinalização celular são as reações químicas que você tem dentro da sua célula, elas dependem de uma série de elementos químicos. Você vai repor, tá certo? Então você vai ver que nós utilizamos no nosso dia a dia, nos nossos pacientes com endometriose, a terapia venosa tem quercetina, tá certo? Entendeu? Você vai ter curcumina, agora ao mesmo tempo eu uso NAC, ao mesmo tempo eu uso uma série de substâncias que vão melhorar e muito o processo inflamatório dela. E eu uso venoso, porque a ação é mais rápida, tá certo? E quando você ainda coloca associado a isso, periodicamente, o uso da ozonioterapia, o que você tirou? Os radicais livres, as inflamações. Você desfez, na verdade, a inflamação naquele local. Então, é rápido demais. Então, é fundamental que para você acreditar, para que você entenda que o que nós tentamos passar para você é a melhora do seu consultório, a melhora de você como profissional, você precisa, na verdade, ver isso, testar isso, tá? Então, você precisa começar a estudar, tá? A entender que isso é o dia a dia, tá bom? Esse é o meu dia a dia. É o dia a dia da medicina nos Estados Unidos, em alguns centros grandes, há mais de 15, 20 anos. Então, isso existe. Agora, precisa que, na verdade, você se coloque apto, tá? Aberto a novos conhecimentos. Tá? Isso é que é fundamental. Então, hoje, resumindo, nós colocamos a medicina integrativa em algumas doenças crônicas, tá certo? E mostrando que você, em alguns momentos, como na endometriose, vai suspender sim o tratamento como bloqueador hormonal, mas no câncer não há necessidade de alterar o que o seu colega oncológico, o oncologista fez, você pode manter, mas você pode associar a medicina. Então, a medicina integrativa, quando você entrar, você é ortopedista, você é ginecologista, você é dermatologista, você é oftalmologista, você vai tornar a sua vida muito mais ampla. Quer dizer, você vai ter um consultório com muito mais espaço de pacientes. Por quê? Porque você vai ter um conhecimento e uma condição de tratar de uma forma diferente. Então, sua clínica vai ser diferenciada, porque você está fazendo uma coisa recente, nova,
tá certo? Que poucas pessoas ainda estão existindo. Imagine, eu faço há 15 anos, ela existe nos Estados Unidos há 20 anos em média, em grandes centros. Quer dizer, para a medicina isso não existe. Porque imagine que nós falamos de medicina chinesa que tem 3 a 5 mil anos. Então, uma coisa de 20 anos não existe. Então, você ainda pode desfrutar de uma coisa muito nova, tá? Depende de você só começar a se jogar, procurar, pesquisar colegas profissionais que têm uma visão como a minha.